Esportes Litorânea, sua TV por assinatura e Camaçari TV. Como você pode aumentar sua criatividade com 10 passos concretos? Pegue caneta e papel e comece a anotar. O primeiro, que parece tão óbvio, é escrever pelo menos uma ideia por dia. Cada dia você tem as 18 horas, dorme 8, tem 18 horas, dorme 6 horas, dorme 8, tem 16 horas, dorme 6 horas, tem 18 horas para escrever. Em qualquer momento surgir uma ideia, bota no papel, escreva no seu celular, porque é importante. Ah, Diego, mas às vezes são ideias tão estranhas. Melhor ainda, você tem ideia que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo, você tem uma ideia que parece ter caído de outro planeta, ter vindo na sua mente, escreva, porque é importante ter uma lista de ideias, das mais concretas às mais abstratas. Para que é importante fazer essa lista? Para entrar no segundo ponto, que é anotar tudo de forma bem clara. Faça uma lista mesmo de todas estas ideias que você vem escrevendo ao longo dos dias e dedique um tempo, todo dia, alguns minutos para ler. Por quê? Porque lendo várias ideias você pode fazer conexões entre estas e, de repente, uma intuição que você está precisando naquele momento surge e pode lhe resolver um desafio, pode deixar você mais à frente daquilo que está hoje. Portanto, o primeiro ponto, escreva todos os dias pelo menos uma ideia, até a mais absurda que surge na sua mente. E segundo, reúna essas ideias num papel ou no seu celular. Tem muitos aplicativos onde você pode escrever suas notas, tem agendas eletrônicas, tem o Evernote, que é um aplicativo ótimo e tem a versão gratuita, então não precisa nem gastar para isso. E depois faça uma leitura rápida de todas essas ideias para criar conexões. O terceiro ponto, que é um ponto muito subestimado, é desenvolva a curiosidade. Agora, calma aí, curiosidade propositiva. Eu não estou dizendo para você desenvolver a curiosidade do que o vizinho faz, porque aquele tipo de curiosidade leva a fofoca. E a fofoca, já sabemos, já comentamos aqui quando falamos de boas maneiras e comportamento, não vai dar certo, não leva você longe. Se você só fica falando dos vizinhos, do que fazem, de quando saem, de quando voltam, do que o outro vizinho falou do seu colega, não vai sair desse círculo e vai permanecer como o hamster, que vai virando a vida toda na rodinha sem sair daquilo. Então, curiosidade tem que ser propositiva. O que você gosta de fazer na sua vida? Procure informações sobre aquilo. Quais são as suas paixões? Procure informações sobre aquilo. Por quê? Porque, de repente, lendo várias ideias, você pode aprimorar a sua. Pode pegar um pedacinho da ideia de um colega, juntar com a sua e criar uma nova ideia. Saiba, isso é importante, que hoje em dia quase nada se inventa, mas muitas coisas podem ser moldadas e modificadas. Então, sua ideia pode se modificar graças à ideia de um colega. Aqui vem outro aspecto fundamental, o quarto ponto. Aprenda a escutar as outras pessoas e preste atenção àquilo que falam. Aprenda a escutar é o primeiro ponto e preste atenção a tudo que eles falam. Porque muitas vezes, hoje estamos vivendo uma vida muito acelerada, e o nosso cérebro também é acelerado, nossos pensamentos, nós estamos, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, de repente você com um ouvido está me escutando, o outro está pensando, nossa, eu tenho que correr, preparar o jantar, nossa, eu tenho que pagar as contas, estamos no final do mês, nossa, tenho que fazer isto e aquilo. Então você acelera mais e percebe uma pequena parte daquilo que estou falando. Quando você fala com uma pessoa, preste total atenção àquilo que está falando, porque pode ser até só uma palavra de uma conversa que resolve o seu desafio. Uma palavra de uma conversa que pode ser resposta a um problema que você tem. Uma palavra de uma conversa que pode completar aquela ideia que você tem lá na sua lista, mas ainda não está afinada, ainda não está como você quer. Então, é fundamental, é importante como quarto ponto, aprender a escutar e, sobretudo, a prestar atenção ao que os outros falam. O
O quinto ponto, que esse aqui na verdade é extremamente subestimado, aqui no Brasil, assim como na Itália, em outro país onde morei que também leio muito pouco, que é a Espanha. Leia sempre, porque ler estimula a sua imaginação, alimenta suas intuições e ajuda você a ter ideias sempre novas. Ler o que, Diego? Eu não gosto de livro. Leia, como você tem celular, a maioria de nós hoje tem um celular, acesse a internet e leia algo de um assunto que lhe interessa. Leia algo que você tem paixão. É importante ler. Ah, mas eu gosto de esporte. Leia de esporte. De repente vai ler uma entrevista de um craque que você gosta e uma resposta que ele dá pode servir para você desenvolver mais ainda suas ideias. Ler é fundamental para alimentar a sua criatividade. E o sexto ponto é procure sempre ter uma atitude positiva e otimista. Aqui eu não estou vindo para dizer vai dar tudo certo, porque isso não é ter atitude positiva e otimista. Atitude positiva e otimista é como você reage àquilo que acontece. Se acontece um fato aparentemente desagradável, depende de você fazer desse fato, dar uma interpretação desse fato desagradável de uma forma positiva. Por quê? Porque também nos fatos que nos incomodam tem oportunidade de aprender. E quando você aprende, facilmente você cria novas ideias. Quando você aprende novo, vê como acontecem os fatos, então vê o lado positivo daquilo que está acontecendo no seu dia a dia, você também ali alimenta sua intuição e gera novas ideias. Portanto, veja como é importante responder aos fatos de uma forma otimista e positiva. Ouça bem, responder aos fatos depende de você. O fato em si, já falamos aqui algumas semanas atrás, os fatos em si são neutros. Eles não são nem positivos e nem negativos, porque se fossem dessa forma, um fato único teria toda a humanidade feliz e toda a humanidade triste para outro fato. Mas o mesmo fato vê pessoas que são felizes e outras que são tristes pelo mesmo fato. Então, a interpretação, a sua atitude em relação aos fatos e à realidade depende de você. Seja positivo e otimista. Que, repito, não quer dizer, vai dar tudo certo e você não faz nada esperando que dê tudo certo. Dizendo, se eu for otimista vai dar tudo certo. Isso ajuda sim, mas precisa da sua ação para isso acontecer. O sétimo ponto é, pense e reflita sobre tudo aquilo que acontece, sobre tudo, daquilo que é mais positivo para você, aquilo que é mais desafiador e mais negativo. Porque nessa espaço entre o ótimo e, vamos dizer, usar essa palavra, o péssimo, tem muitas coisas acontecendo. E você deve ter a capacidade de observar tudo aquilo que acontece e interpretar os fatos da forma que você acha melhor para você e alimentar suas ideias. Então, pense sempre, continue pensando durante o dia nas coisas que acontecem. Claro, não fique pensando no que aconteceu 10 horas atrás. Fique presente no momento atual. Viva a realidade presente de forma extremamente atenta, porque isso sim gera intuições. Eu estou falando muitas vezes a palavra intuições porque as intuições são um alimento de novas ideias. Elas se nutrem realmente de algo que do nada, como um piscar de olhos, chega na sua mente quando menos você está esperando. Um fato importante, Padre Márcio, é de utilizar o seu tempo livre para colocar em ação suas ideias. Isso porque eu conheço muitas pessoas, mas muitas mesmo, que têm ideias brilhantes e essas ideias ficam lá na gaveta. Ideia brilhante que fica na gaveta, ouça bem, não é ideia. Não é ideia. A ideia merece ser concretizada. Então, você que tem uma ideia boa, tenha coragem, a força, a vontade, no seu tempo livre, de colocá-la em ação, de concretizar aquilo que está na sua mente, porque senão você vai ser uma pessoa repleta e rica de ideias que não conclui nada na sua vida. É isso realmente o que é isso que você quer? Eu duvido. Tempo livre serve para isso também. Dedique uma parte do seu tempo livre
pegue aquela lista, afine suas ideias, comece a ouvir bem e prestar atenção àquilo que os outros falam para completar a ideia e colocá-la na prática. Ed é importante para fazer isso que criar objetivos e metas grandes, já que falamos de metas e objetivo, meta nada mais e nada menos, sempre definimos como um mini objetivo, como uma segmentação do seu objetivo, mas crie metas que sejam desafiadoras e que sejam grandes. Eu vou fazer um exemplo. Se você tem 10 quilos a eliminar e quer começar um processo de emagrecimento, não venha me dizer, quero eliminar 10 quilos em um ano. Tudo bem, é um desafio, mas será realmente desafiador para você? Não é que você pode eliminar 10 quilos em 3 meses. Talvez se os médicos dizem que o emagrecimento saudável pode chegar até 5 quilos por mês. Se você colocar 1 quilo por mês, isso quase todo mundo consegue. Então, o desafio o objetivo tem que ser desafiador, a meta tem que ser desafiadora, porque uma vez que você tem metas e objetivos desafiadores, estimula seu cérebro a produzir ideias novas, caminhos diferentes que levem você ao resultado esperado. E fazendo isso, continua aquela atividade permanente do seu cérebro que fica aberto a novas intuições. E aqui vem o último ponto, a palavra mágica, esteja aberto a novas ideias. É aqui que muitas vezes algumas pessoas tropeçam. Por quê? Porque dizem, assim não se faz. Isto na televisão disseram que não é bom. Primeiro, assim não se faz é uma frase muito genérica. Quem disse que não se faz daquele jeito? Existe alguma pessoa que fez daquele jeito e deu certo? Na televisão falaram. Quem que falou? Essa pessoa que falou conhece do assunto. Se faça várias perguntas quando você coloca limites, porque muitas vezes, infelizmente, somos nós mesmos que colocamos nossos limites. Então, esteja realmente aberto, abra sua mente, abra seu coração, e uma vez que você recebe informações, uma vez que você presencia ações e fatos, se pergunte, isto serve para mim? De que forma este acontecimento pode melhorar minha ideia? De que forma eu posso concretizar minha ideia baseado naquilo que eu vi, seguindo todos esses 10 passos, eu tenho certeza que a sua criatividade vai aumentar. E é um exercício gostoso de se fazer, é um desafio pessoal que cada um de nós deveria ter, porque de repente, aquela ideia que você teve 2, 3, 5 anos atrás, hoje em dia vai lhe resolver um grande problema. Então, o desafio que eu lanço para vocês hoje é começar a escrever a primeira ideia que você tem na cabeça e durante os próximos 7 dias, pelo menos chegar a ter 7 ideias naquele papel e fazer toda essa análise que nós propusemos aqui hoje.